Olá, boa noite. Então eu vou falar sobre um livro que eu escrevi junto com um amigo chamado Antônio Alves Xavier. Nós escrevemos um livrinho sobre alcoolismo e demos um nome para esse livro que é Idealcoolismo. E eu vou fazer um recorte durante algum tempo sobre o que a nossa pesquisa, o nosso trabalho junto, nos levou a escrever nesse livro, que acho que é da Casa do Psicólogo. Não tenho certeza porque parece que a Casa do Psicólogo foi comprada, então não sei se ainda é de lá. Mas o nome do livro é esse, Idealcoolismo. Tudo junto. Eu tenho umas anotações aqui, e aí eu vou fazer uma mistura de leitura com uma discussão sobre o assunto que eu acabei de ler. Tá? O que é o idealcoolismo? É uma idealização psicótica do álcool. Essa é a primeira definição. E ela envolve entender esse conceito de idealização e o conceito de psicose. A idealização por si só já é algo que coloca a gente no campo da hipótese, da ilusão, né? E a palavra psicótica coloca essa idealização dentro de um campo patológico. Então eu vou ler um pouquinho aqui para seguir essa ideia. Idealcoolismo é uma doença mental grave, muito próxima dos estados mentais pré-psicóticos e borderlines, sem expressão sintomática destes, além de comportar, em alguns casos, traços perversos que têm expressão clandestina no âmago das relações familiares e são feitos de um modo sorrateiro, minando lentamente a sanidade dos que estão ao redor daquele que bebe em demasia. Então, começamos por aí, né? O idealcoolismo como doença mental, o que já indica a escolha do lado não psiquiátrico organicista do nosso pensamento. E escolhemos também o lado onde interpreta o alcoolismo como não só uma devastação da própria mente, mas também a deterioração do laço com o outro, né? Deterioração de um laço que deveria ser motivo de muito cuidado, né? Que são os nossos laços com os nossos outros, que nos mantém dentro de alguma área de sanidade, e isso é importante, pelo menos para a gente. Quando pensou o alcoolismo, né, a gente pensou que era importante que laços amorosos eles pudessem sustentar relações mais saudáveis, né? E não é isso que a gente entende que o alcoolismo produz, né? O alcoolismo produz um esfarelamento, um esgarçamento do laço com o outro. Bom, digo aqui mais um pouquinho. É doença que ataca basicamente o processo de maturação emocional do sujeito que a contrai. Isso também é outra coisa importante da gente pensar, né? O humano que pode beber é o humano maduro. Se não for maduro, não pode beber. Ou tem que beber sob supervisão. Não tem muito como discutir essa problemática.
quer dizer, tem como discutir, mas não tem como pôr assim como pode ser ou pode não ser maduro para beber. Não, não pode. Para beber tem que ser maduro, né? E uma das características marcantes do alcoolismo é que a infantilidade se apossa, né, da mente do sujeito e ele permanece, não é que criança, mas imaturo, né? Imaturo. Sem condição de zelar por si mesmo. Eu acho que a questão fundamental é essa, onde o sujeito, pelo menos para nós, né, a condição de saúde tem a ver com a condição do sujeito poder cuidar de si, né? O alcoolismo, tá? E é sinal de psiquismo desnutrido, porque não tem acesso à verdade, nem à esperança, e está de modo bastante problemático, afastado da realidade que poderia servir de esteio para se buscar um encontro com o outro. Então verdade e esperança estão pifadas, né? Não tem função na mente do alcoólatra, né? É doença grave porque não atinge somente o indivíduo que a contrai, mas funciona como um elemento que degenera, que empobrece a todos aqueles que estão ao redor, muitas vezes enlouquecendo-os e fazendo-os escravos de seus cuidados. Enlouquecer alguém para evitar que ele mesmo enlouqueça é uma condição inerente ao alcoolismo e ao alcoólatra. Então ela tem também, né, o alcoolismo tem também como um outro componente patológico, que é o de deixar o outro também perturbado de tal forma que o outro não consiga ter uma relação lúcida com o sujeito que bebe. Na verdade, por isso que se fala de codependência, né? Na verdade, o sujeito que vive com uma pessoa que beba não é que se vicia na bebida que o sujeito bebe, não é isso. A pessoa que vive com o sujeito que bebe de modo alcoólatra, ela se vicia, se pode dizer assim, ou adoece da relação com aquele tipo de mente, onde a pessoa que codepende funciona como uma parte da mente do sujeito alcoólatra, né? Então isso cria um parasitismo que também envolve um certo gozo, né? Um certo prazer, um certo gostar de que aquilo aconteça, né? Ter necessidade de cuidar do outro como se o outro fosse então uma parte de si mesmo, né? E isso é bem problemático, né? Mas enfim, voltamos aqui ao que eu estava falando, né? Talvez nesse ponto fosse útil nos determos por um pequeno momento para discutirmos um pouco essa questão do uso da palavra enlouquecer. Seria bom fazer isso porque se poderia dar o devido destaque à força da loucura que está presente como uma forma de necessidade de degradação. Na mente dos que bebem, né? Uma necessidade de degradação na mente dos que bebem. Parece ser também útil entender que é de uma necessidade inerente também ao quadro alcoólico que esses efeitos enlouquecedores se estendam sobre os codependentes, levando-os a ter que, de certa forma, desenvolver um tipo de vício, o que eu estava falando, em estados de inadequada
inadequada, tolerância à insanidade, derivados do contato com o sujeito que vive sob o efeito do álcool. Lembrem-se que só desenvolvendo um estado particular de insanidade é que se pode dar conta de enfrentar o convívio diário com o alcoólatra. Então, o que eu estou propondo aqui? Estou chamando a atenção que o convívio com a insanidade alcoólica leva a gente a um tipo de insanidade que deriva dessa relação. E não é incomum, quer dizer, que a gente tenha que se dar conta de que nós temos necessidade de enlouquecer. Enlouquecer é da ordem do necessário. Nós buscamos experiências enlouquecedoras e às vezes nos fixamos nela por uma vida inteira. Então não acho uma coisa que a gente poderia dispensar de pensar, que são as coisas que se referem à necessidade de estar louco, né? Acho isso um pouco lembrado, né, no que se costuma falar, né? A gente é viciado num algo exterior, né? Mas a gente também é viciado num estado mental que nasce a partir da minha relação com o exterior, né? Como eu uso o exterior dentro de mim, né? E isso é problemático, uma coisa super importante. Poucas pessoas pensam numa drogadição sem entrega de droga, né? A pessoa produz a própria droga dentro de si, é como se tivesse uma destilaria dentro de si, ou uma plantação de cannabis, ou uma produção de coca, enfim, né? Dentro de si mesmo a pessoa cria dispositivos que disparam quimicamente a loucura e a pessoa se vicia num estado enlouquecido que ela mesma é capaz de criar. Mas sigo aqui. É a loucura transferida em abundância, essa do alcoólatra, né? É esta loucura a droga que circula no campo de ação psíquica dos que bebem para viver ou dos que vivem para beber. É isto que nos pega de chofre, e é isto que, por sua vez, nesse tipo de contato, nos intoxica. Agora eu vou falar um minutinho sobre algumas palavras sobre o governo da loucura. Será bom discutir e chamar a atenção de quem nos ouve e lê que quando se afirma haver um princípio que governa a mente, se está querendo dizer que não somos nós os governantes da mente. Seria útil também observar que esse princípio governador recebe o estranho nome de princípio de prazer-desprazer. E se faz necessário fazer uma enorme distinção para diferenciá-lo de um outro princípio que se poderia chamar de uma compulsão à loucura. A questão do prazer na mente humana continua indiscriminada da noção de descarga. E se buscamos apenas descarga como forma de obter prazer, talvez possamos descobrir também que estamos jogando fora coisas que, de certo modo,
e com um certo jeito e inteligência se poderia aproveitar de modo criativo. Então tem algo diferente entre ter prazer e se livrar de alguma coisa que te dá aflição e te dá prazer porque te alivia, porque você se livrou. Diferente de ter prazer no sentido de que você conseguiu algo que te trouxe prazer. Para podermos compreender isto que estamos apontando, seria útil pensar sob qual regime se está operando, ou sob qual regime um humano comum usualmente tende a operar. Sempre é bom saber se estamos sob aquele sistema que gera diferenças entre o que é prazeroso e aquilo que é desprazeroso ou não prazeroso. Portanto, aquele sistema que nos ajuda a aprender sobre o mundo, ou sob o outro regime que busca qualquer caminho para se livrar da tensão, que é ter um problema para ser resolvido. Em qual modo estamos operando? Qual modo marca a nossa constituição? É então necessário pensar que quando o método que a mente usa para se livrar de si mesma determina nossos atos impensados, estamos nos aproximando daquilo que o alcoólatra faz. É necessário, então, pensar o quanto o método que a mente usa para se livrar de si mesma determina nossos atos impensados. A mente prevalece sobre o sujeito, isso, pelo menos para quem estuda psicanálise, é uma tônica, né? Uma coisa quase que inevitável. Se estivermos sob o domínio de um princípio de prazer, que na verdade é apenas outro nome para um regime mental que poderíamos chamar de compulsão à loucura, estaremos então do lado do alcoolismo, da anorexia, da drogadição e da drogadição, que nada mais são que as diversas manifestações de nossa antiga necessidade de sermos loucos, evitando com isso a relação direta com a decepcionante e laboriosa necessidade. Necessidade nada. com a direta, evitando com isso a relação direta com a decepcionante e laboriosa realidade. Gente, eu vou pegar um pouquinho d'água que minha boca está seca. Só um minutinho. Voltei, estou aqui, ó. Aguinha em garrafa de Jack Daniel, né? Dando aula sobre alcoolismo. É perfeito, né? Vamos lá. Salute. Então, eu estava falando, deixa eu pegar lá de trás. Se estivermos sob o domínio de um princípio de prazer que na verdade é apenas outro nome para um regime mental que poderíamos chamar de compulsão à loucura, estaremos então ao lado do alcoolismo, da anorexia e da drogadição, que nada mais são que as diversas manifestações de nossa antiga necessidade de sermos loucos, evitando com isso, com a loucura, né? Com isto, a relação direta com a decepcionante e laboriosa realidade. Dar-se conta disto fará toda a diferença para sermos ou não alcoólatras. Agora eu vou dar um salto aqui, não sei se depois vocês juntam na cabeça, mas
Se nessa primeira parte apresentei uma questão ligada à necessidade de loucura, nesse segundo pedacinho, quer dizer, não só necessidade de loucura, eu falei, né? Eu falei sobre idealização, falei sobre uma certa degradação infantil, né? Falei sobre essa compulsão à descarga e à evitação a lidar com o problema. Agora eu vou dar um pulinho e vou tentar falar sobre qual é o uso que o alcoólatra faz da fé. Então eu vou lá, sigo lendo, vocês vão me perdoando pelo modo que talvez fique chato ler e comentar, mas depois, se vocês precisarem ter acesso ao texto, eu deixo disponível, tá? Eu combino com o Guilherme e a gente vê o jeito de vocês poderem ler e ter acesso a esse assunto. Bom, qual é o uso que o alcoólatra faz da fé? Propusemos em nosso pequeno livro que o idealcolismo é uma deformação da fé. Mas é uma fé. Ou melhor, o alcoólatra desenvolve devoção ao álcool e se liga ao mundo alcoólico de um modo que poderíamos chamar de religioso. Isto é, o idealcolismo é uma patologia que está completamente ligada às formulações da fé. No entanto, esta fé e a devoção a ela associada expressa um estado de loucura. Voltamos ao tema, obviamente estou mudando de tema, mas vou voltar a ele, né? Envolve a formulação de um acreditar e de um procurar crer de tal forma equivocado que o próprio crer perde sua dimensão genérica, comum a todos, e passa a ser uma prática ritualística e secreta, comprometida com estados mentais psicóticos que transformam a seita alcoólica em uma seita que aplaude e venera a confusão mental e a submissão a um tipo de Deus chamado álcool, que em árabe quer dizer o sutil, álcool. Bom, não sei se a informação linguística ajuda, mas me ocorreu agora. Então, o alcoolismo é uma fé degradada, né? Seria similar à construção de um Deus e a sua fidelidade a Ele, né? Mas eu vou falar mais disso aqui mesmo. Eu vou seguir as minhas palavras, minhas letrinhas. É claro que sabemos que a fé é um processo que nos envolve na vida comum e exige a construção de diversos dispositivos que servem para sustentar alguma esperança que é necessária e é próxima da saúde mental comum. Sabemos também que esta fé faz parte das construções imaginárias que nos ajudam a dar conta da vida que devemos, ou não, cuidar de fazer existir a cada dia, que é a nossa vida. Além disso, a fé, mesmo que não seja algo discutível no plano da razão, é necessariamente questão que a todos nós concerne, porque nos atinge como questão que permanece sem resposta, ou
como questão que é solapada pelo dogma, quando esse mesmo dogma tenta explicar a incógnita com a imaginação religiosa e não se preocupa em manter a incógnita sem resposta. A problemática do alcoolismo e a problemática da fé dogmática, né, se juntam porque são respostas, se juntam num certo limite, porque são respostas que o sujeito dá porque ele tem intolerância a ficar sem saber. Qual seria o problema de nós não sabermos se existe alguém que olha por nós? Qual seria o problema disso, né? Por que alguém precisaria olhar por nós? Por que nós não seríamos olhos suficientemente meigos e bons para olharmos uns aos outros, né? Mas o religioso e o alcoólatra não olham por nós, olham por si, olham pelo Deus que seguem, olham para aquilo que os governa, para aquilo que os comanda, para aquilo que os faz súditos, para aquilo que os faz submissos e cândidos. Envolve a formulação de um acreditar e de um procurar crer de tal forma equivocado que o próprio crer perde a sua dimensão genérica. Sigo aqui. Sabemos também que essa fé faz parte das construções imaginárias que nos ajudam a dar conta da vida que devemos ou não cuidar de fazer existir a cada dia. Eu estou repetindo, mas vou seguir daí mesmo. Além disso, a fé, mesmo que não seja algo discutível no plano da razão, é necessariamente questão que a todos concerne, porque nos atinge como questão que permanece sem resposta ou como questão que é solapada, infelizmente, pelo dogma, quando esse mesmo dogma tenta explicar a incógnita com a ilusão religiosa e não se preocupa em manter a incógnita sem resposta. Mesmo que seja óbvio, ainda destaco que o problema da fé do alcoólatra nos coloca diante da questão de nossa relação com a divindade e diante do absurdo que a ideia de fé do alcoólatra suporta e sustenta, da qual é o uso que ele mesmo faz dessa experiência consagrada, que perpassa por toda a experiência humana, agora na condição de uma doença gerada pelo uso abusivo do álcool ligado à fé. Nessa perspectiva, o álcool é veículo que leva ao divino e, ao mesmo tempo, diviniza aquele que se transporta aos altares do idealcolismo. Meditemos sobre isso. Note que o uso ou o abuso dessa fé para a construção de uma seita que é inumana é a meta primordial do alcoolismo. Fé e inumanidade. Curiosa mistura. Assim sendo, o alcoólatra é aquele que é capaz de constituir uma seita inumana que envolve uma idealização anônima de um Deus escondido dentro
de cada dose ingerida e mantém uma cumplicidade silenciosa dos fiéis, porque nunca se atrevem a afirmar que comungam quando bebem. Devoção a um Deus público e exposto em todas as esquinas do mundo, mas secreto. Esta é a condição da seita. No contrato que o alcoólatra faz com a bebida, está como condição primordial idolatrar as garrafas, ingerir o líquido sagrado que há dentro delas e transformar-se nele, sem dizer a ninguém que bebendo está apenas orando. Esta é a seita dos homens que se transmutam em fogo, homens que são pura labareda, homens puro incêndio. Eles estão de fogo. Bem, observem, estão ali os bares, seu templo, as garrafas, seus santos. Os fiéis estão ali, as cadeiras ao redor da mesa e os corpos também estão ali. Cada um exerce seu grau de fidelidade ao Deus e ingere uma dose do Deus em sua própria medida. Cada um sabe até onde deve se entregar. Só um, o louco pelo álcool, não tem medida. Ele se define pelo nome de guerra, o bêbado, o mais profundo devoto da religião seita dos alcoólatras. Só ele sabe que ali, em sua ingestão compulsiva, está acontecendo a missa alcoólica. Só ele sabe que o beber se trata de uma cerimônia transcendental que deve levar o bebedor ao seu Deus. Ele está se conectando, está lá para ver seu Senhor, está lá para celebrá-lo, permitindo que agora ele o habite. Mas a seita não se restringe ao campo do bar. Ela se estende e se amplia na casa, nos pequenos altares que temos nos cantos, nas partes da casa onde mais se olha, mas também no fundo das gavetas, atrás dos livros. É a seita cárcere, a obrigação diária diante de um Deus que despreza seu fiel. Por quê? Porque o subjuga, o submete, o obriga. E notem, por esta razão que seria necessário que ninguém esquecesse que a fé alcoólatra depende da doença do masoquismo. E depende da doença do masoquismo estar ativa e ser a base daquilo que leva alguém ao alcoolismo. Acrescento mais esse item. Não podemos esquecer que a necessidade de punição é uma condição do masoquismo e a construção de um Deus punitivo interno acaba por ser a outra. A qualidade da devoção se tornou perigosa. Não é a devoção de uma mente que busca conhecimento comum e esperança comum. Me perdi. Aqui o problema é que o álcool provê
a psique do homem que bebe, um tipo de impulso para esquecer-se de si, um tipo de impulso para negligenciar-se, um tipo de impulso para auto-odiar-se. Provê ao mesmo tempo um incentivo ao devoto a não querer se saber como homem finito e mortal. Aí eu recordo vocês sobre a questão da infância, do imaturo, da pessoa incapaz de perceber que a realidade é triste, como aconteceu com o caso do Dr. Antônio Alves Xavier, que o rapaz dirigia o carro para algum lugar, o cliente dele, e o cliente ouviu uma notícia de que não sei quem desceu de uma Kombi e se jogou do viaduto. E ele estava próximo do lugar. Vocês imaginam que ele foi ajudar? Não. Ele parou no bar mais próximo para beber. Essa é a solução. Essa é a solução que o sujeito dá para não assumir a responsabilidade de que ele é incapaz de lidar com a emoção que significa contato com a realidade. Contato com a realidade é uma experiência emocional, e esse sujeito que bebe, ele é incapaz de experimentar contato com a realidade. Enfim, vou voltar. Então, incentivo a não querer saber, a não querer aceitar sua condição humana. Este é o destino do desenvolvimento patológico da fé e da devoção. Desculpa. Que leva aquele que bebe exclusivamente para não ter que pensar, para perto dos problemas que poderíamos denominar, grosso modo, de perversão da fé, ou construção perversa da fé, ou de organização psicótica da crença, onde o fiel ocupa o lugar de um condenado e o Deus o de um carrasco. Condenado a quê? O alcoólatra está condenado à alegria, condenado à euforia, condenado a não estar apto condenado a não estar um dia apto a estar presente e experimentar a tola e brutal realidade. Uma palavra sobre a degradação ética alcoólica. Como em toda mente primitiva, e aqui é disso que se trata, se pode encontrar uma degradação ética, poderíamos denominar de degradação a experiência que o alcoólatra vive. De degradação ética, a experiência que o alcoólatra vive. Ela consiste nesse procedimento de tomar o sagrado e deformá-lo, degradando-o em submissão e devoção louca, ao ponto de retirá-lo do uso comum, alocando-o em um objeto singular da cultura, o álcool. Uma vez feito isso, agora basta elevá-lo ao estatuto de divindade e, melhor de tudo, essa divindade pode ser ingerida e imediatamente transformada em algo desconhecido de nós, mas que desejamos muito, e assim podemos nos transformar para um mundo idealizado do álcool, como é ou do país dos brinquedos e da vida do Pinóquio.
Não deixem de ler Pinóquio. Pinóquio é um exemplo de uma... não é uma coisa que o Disney inventou, que é o problema da mentira, crescer nariz, nada disso, né? Pinóquio é uma expressão viva da incapacidade ou da compulsão que o psiquismo tem em acreditar na solução idealizada, na solução fantasiada, na solução fácil, na coisa simples, enfim. O Pinóquio, ele destrói toda a sua relação com o aprendizado, né? Destrói a sua relação com a tristeza necessária para o aprendizado, sempre num estado de antagonismo. Não vou tomar remédio porque é amargo. Enfim, me passou uma outra ideia aqui, eu esqueci os exemplos do Pinóquio, mas ele tem várias colocações que são restritivas do contato que ele tem com a realidade, né? Vale a pena ler Pinóquio, ler de novo, né? Com esse olhar, né? Do somos todos Pinóquios, né? Bom, temos aqui, a gente já está indo para a parte final do que eu vou falar por hoje, então eu vou me concentrar um pouquinho mais aqui. Temos aqui uma mente capaz de nascer de si mesma, um psiquismo que se autoproduz, autogenético, autoengendrado, ou, o que é bem pior, um psiquismo que é uma neogênese. É um sistema que se produz a partir da ingestão do álcool e usa tudo que vem do exterior somente para absorver o que a ele, sistema, interessa, e daí construir ou reconstruir a realidade a partir da ingestão do álcool. E dizer que ela é um evento chamado de externo a mim mesmo, a realidade que eu acabo de construir, eu digo que ela é um evento externo a mim mesmo. Notem que daí já estamos longe da realidade externa, da realidade cotidiana. Estamos no mais fundo de nós mesmos, perdidos, sendo pura interioridade em um estado não simbolizado. Isso gera um psiquismo a partir de uma autogestão louca, que implica em insulamento e que acaba por conduzir a um inefável bloqueio da aprendizagem e da relação com o mundo dos outros ou de todos nós, diminuindo severamente nossa inteligência e nossa capacidade de estabelecer alguma relação com a verdade. O idealcolismo estraga, de modo radical, nossa necessidade comum e cotidiana de manter vivo em nós um campo de ilusão que ainda nos aproxime da realidade. Até onde os estudos psicanalíticos alcançam, a ilusão é uma experiência necessária desde o momento do nascimento. Porém, quando o alcoólatra crê no Deus álcool, ao seu modo, ele degrada a ilusão e o sagrado de tal forma que os leva a um estado violento. Ou seja, a ilusão se torna realidade e o sagrado, terror e medo. E do sujeito somente resta a diminuição diante do Deus
E daí o doente passa a compreender submissão como fé. Deste modo, ele degrada toda e qualquer necessidade de crer, transformando-a em algo de gente louca. Ele deforma a crença em algo de segunda categoria, deixando a fé reduzida a um subproduto da insanidade humana. E, assim procedendo, afeta a fé de modo a fazê-la suplício e castigo. Enfim, masoquismo de sofisticada categoria. Lembre ainda que é a fé que pune, é o Deus que necessita mais do fiel que o fiel de Deus. É fé de qualidade duvidosa que leva o fiel a sentir-se olhado por alguém que não sabe nada dele, porque é um Deus que só pode saber de si e só sabe de si porque é um parasita que precisa do homem para libertar-se da garrafa, como se fosse um gênio preso ali dentro. Assim, o idealcoolista usa a distorção do impulso natural para acreditarmos em algo e o transforma numa crença que é uma deturpação da fé. Ele crê que está no álcool a divindade e sabe que é ela que o fará sentir que só ao beber ele começa para si mesmo e assim se transforma no ideal de si, instalando-se então o movimento psíquico que dá lugar ao fanatismo alcoólatra e que não é nada mais que outra forma de denominarmos a idealização psicótica do álcool, ou seja, o idealcolismo. Como eu havia dito lá no começo, o idealcolismo é uma idealização psicótica da ingestão alcoólica. Certamente, para quem gosta de estudar as fases, né? Oral, anal, fálica e genital, se ainda usa esses recursos, né? Porque depois do advento do Lacan e do Bion, essas fases perderam um pouco o seu lugar na conversa dos psicanalistas, mas enfim, se ainda usar, certamente o alcoólatra tem um ponto de fixação severo na fase oral e na relação com o seio na perspectiva de um objeto superegóico idealizado que vai fazer com que o sujeito seja aquilo que ele deseja que o sujeito quer. É o peito que diz chupe, não é o peito que oferece a possibilidade de chupar, de ser chupado, de ser mamado. Não é assim. É o peito que obrigaria, o mamilo que obrigaria uma criança a se tornar um súdito, um trabalhador para aquele objeto tão farto e tão rico e tão bondoso que oferece a vida ao bebê, né? Mas enfim, isso fica como uma cogitação fora do assunto e aí eu acho que é por aí, gente. Eu vou parar nesse ponto. Eu tenho mais 4
4 e 8, 12, eu tenho mais 8 páginas para ler, né? E eu vou ver como é que eu organizo. E acho que vai ser mais 4 e depois mais 4. Tá bom? Beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado desse monte de falação.